Pessoal, boa tarde, tudo bem? Grande maioria fisioterapeuta aqui presencial. Quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, eu trabalho aqui no transplante de órgãos sólidos do hospital. Pessoal online aqui que eu já vi algumas pessoas, que a grande maioria já me conhece. Como transplante sólido, eu estou aqui no hospital tem mais ou menos 9 meses. Nós estamos num processo de, como se fosse alavancar o transplante sólido, que é deixar mais pacientes cadastrados na fila, tanto hepático como renal, que é o nosso forte, tá? Então, hoje nós estamos num olhar bem importante do paciente renal. Vocês vão perceber que em breve vamos ter um número bem significativo de transplantes renais. E como critério até em relação ao transplante sólido, a nossa ideia aqui, como membros do transplante sólido, com uma certa rotina, trazer um especialista para falar referente à sua área do transplante. Tem mais ou menos uns 2 meses atrás que nós chamamos a psicologia. A psicologia veio, abordou os aspectos psicológicos do paciente na fila de transplante. Eu fiz uma abertura para falar de como que é esse paciente, como que eu incluo na fila. Depois eu vou fazer essa retomada novamente para quem não participou. E hoje, como a nossa segunda palestra, eu chamei a fisioterapia. E aí foi meio estratégico. Por que que eu chamei a psicologia em primeiro lugar? Não porque a psicologia é melhor, porque todos são os melhores, mas paciente que entra na fila, como que fica a questão psicológica dele? Como que ele fica frente aos familiares? Como que ele fica frente aos entes? Então, eu quis trazer esse aspecto mais psicológico para começar as nossas rodadas de até de cursos e de palestras. E aí eu chamei o fisioterapeuta hoje, que é o Robert. Ele trabalha ativamente aqui no nosso grupo de transplantes sólidos. Ele fica praticamente focado mais no A5. E como critério que a gente escolheu até a fisioterapia para falar em segundo plano, é que eu percebo muito que esse paciente que ele entra na fila, ele vai deteriorando com o passar do tempo, principalmente o paciente hepático, e eu percebo muito que esse paciente, ele tem um tempo de internação um pouquinho prolongada, e ele emagrece demais, ele perde muita massa muscular. E eu sempre converso com o Robert, converso com a Regiane, converso com os membros da nossa equipe de fisioterapia, qual o cuidado que a gente precisa ter com esse paciente. E aí, principalmente, é olhar esse paciente no pré-operatório, fazer uma boa anamnese, deixar isso registrado para quando chegar o órgão, a gente conseguir ter um parâmetro de como que ele era, como ele está e no pós-alta. E aí, a nossa ideia é o pós-alta como que será. Esse é um projeto que nós temos no Sólido para focar também no paciente pós-alta, que é tão importante como o pré, como o intra. A gente não pode perder esse paciente. Então, eu vou chamar o Robert aqui, que ele vai começar a abordar para vocês os aspectos da fisioterapia. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite do Rodrigo, desde quando ele começou com esse projeto, ele já veio comentando sobre essa aula. Eu falei, não, a gente vai, a gente consegue. Agradecer a todos aqui presentes, tanto presencial quanto pessoal online, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o paciente na fila de transplante, quando ele realiza a cirurgia e no acompanhamento pós-transplante, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Vou abordar um pouquinho no geral, do transplante, não de um órgão específico, porque cada órgão tem a sua peculiaridade externa, mas a gente consegue abordar um pouco conforme todos os tipos de transplante, tá bom? E a primeira pergunta que a gente começa a fazer é quando que eu devo iniciar o atendimento da fisioterapia nesse paciente? Será que eu tenho que esperar ele realizar a cirurgia em si? Será que eu consigo abordar ele tanto na lista, aguardando a oferta do órgão, ou eu atendo ele só na alta hospitalar? Então a gente vai tentar conversar um pouquinho, para a gente ver quando que a gente começa a abordar esse paciente, tá bom? Eu trouxe aqui os principais sintomas que um paciente pode apresentar quando ele é diagnosticado com a doença crônica, quando ele vem investigando com a equipe médica e quando a gente começa, a primeira conversa que a gente tem com ele é os principais sintomas que ele traz para a gente, tá bom?
Então, ele traz uma fadiga intensa e uma fraqueza progressiva. Então, desde quando ele começa a desconfiar da doença com, com acompanhamento médico, ele já vem percebendo que a fraqueza muscular dele está sendo progressiva, tá? A perda de peso e perda de massa muscular, ele relata que ele sente o corpo dele mais fino, tá bom? Em questão de massa mesmo. Aumento de edema, alterações na pele, a sensação de dispneia, tá bom? Ele cansa aos mínimos ou aos moderados esforços. Alteração no apetite, dor ou desconforto e alteração na qualidade de vida, tá? Então, de uma forma geral, ele pode ter uma redução da capacidade de realizar as atividades de vida diária, ele se torna um paciente mais dependente ao longo do tempo se ele não fazer o tratamento de forma adequada, tá bom? Se torna um paciente com maior vulnerabilidade, maior risco de infecções, tá? E também uma dependência de tratamentos como a hemodiálise. Então, paciente que dialisa aí 3 vezes por semana, ele acaba não tendo tempo de praticar certas atividades físicas e isso vai tendo um aumento da progressão da doença. Então, estudos mostram que paciente em fila de transplante apresenta um conjunto de alterações relacionado à falência progressiva do órgão em si. Então, esse é um paciente que chega para a gente, as principais queixas dele são a perda de massa muscular, né, a sarcopenia, a fraqueza generalizada, então ele relata que ele não tem tanta energia, tanta facilidade de realizar aquelas atividades que para ele era simples, e também uma maior dependência, tá? Isso impacta diretamente na qualidade de vida. Então, ele apresenta um edema periférico ou generalizado, uma baixa tolerância ao exercício físico, redução da capacidade funcional, alterações ósseas e dor musculoesquelética, às vezes é mais comum em pacientes pulmonar e cardíaco, o início do uso do oxigênio suplementar, tá bom? E a dispneia progressiva e que vai ter como finalidade a limitação ventilatória e isso ele vai ficar acabando ficando mais dependente. Então a gente vai conversar um pouquinho para entender como que essa progressão atua diretamente no paciente com uma doença crônica, tá? Então esse paciente ele vai apresentar um estado inflamatório crônico, é, que ela é progressiva. Eu vou ter um aumento da TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória, e o aumento de interleucina 6 e 1, e ativação de células catabólicas musculares. O que eu vou ter de efeito com a ativação desse sistema pró-inflamatório? Ele vai fazer uma degradação proteica e isso eu vou ter uma inibição da síntese de proteína muscular. Eu vou acabar perdendo massa muscular por conta de sistemas inflamatórios que o meu corpo está gerando por conta da doença crônica. Então, vai ter um aumento dessa degradação proteica, tá? A principal via envolvida nesse paciente é o sistema ubiquitina-proteasoma, que vai ter uma marcação das proteínas musculares, que vai ter um aumento da proteólise e ativação da autofagia, que é a autodestruição da célula doente, tá? Então, só passando bem rápido como que é esse sistema ubiquitina proteasoma, que é a principal via da perda de massa muscular nesse paciente, vai ter uma marcação com ubiquitina na proteína muscular, e isso vai gerar uma proteasoma e que vai degradar essa proteína em aminoácido. As principais vias, tá, é a MURF1 e a atrogin 1 também. E como ativadores eu vou ter a TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, interleucina 6 e interleucina 1. Isso eu vou ter um aumento de cortisol e gerando uma diminuição da atividade física. Com a redução da síntese proteica, eu vou ter uma resistência à ação da insulina, tá bom? E uma redução da via mTOR, ou a mTOR, que é a principal via anabólica. Como consequência, o músculo não vai conseguir se regenerar adequadamente. Essa via mTOR é a principal via. Quando ela é ativada, ela vai ter uma recuperação da lesão muscular,
e uma recuperação de ganho de massa muscular também. E se eu inibir ela, eu não tenho essa recuperação da fibra muscular em si. E eu vou ter uma alteração hormonal comum no paciente, que é a diminuição de testosterona, a diminuição de IGF-1 e o aumento de cortisol. E, como resultado, eu vou ter o predomínio do estado catabólico. A desnutrição também é bem comum nesse perfil de paciente, tá? Então, vai ter uma baixa ingestão de proteína em si, isso vai acabar atingindo também lá no final no meu músculo, e vou ter uma anorexia também, como paciente renal ou um paciente com cirrose. Como consequência, o corpo vai utilizar o músculo como fonte de energia, tá bom? Então, isso eu já tenho um estado inflamatório, que a doença tá tá afetando e eu não tenho energia para compensar isso. Então, o corpo vai acabar utilizando o músculo como fonte de energia. Então, eu vou ter duas fontes que vai acabar com a fibra muscular do paciente, tá bom? Vou ter um aumento da inatividade física com internações frequentes, com a progressão da doença, tá? Isso vou ter fadiga e dispneia que vai limitar o movimento desse paciente. E como efeito, eu vou ter atrofia por desuso, principalmente da fibra do tipo 2. Algumas alterações aqui específicas por órgão, bem brevemente, tá? O paciente hepático, eu vou ter uma diminuição do estoque de glicogênio, então eu vou usar precocemente a proteína muscular, eu vou ter um aumento de amônia, que vai causar uma toxicidade muscular. Um paciente renal, eu vou ter uma acidose metabólica, que vai aumentar a proteólise, e uma miopatia urêmica, tá bom? O cardíaco vai ter baixo débito. Se eu tenho baixo débito, o músculo acaba não tendo oxigênio o suficiente, tá? E isso eu vou ter dor, fadiga e acabar tendo perda de massa muscular. E no paciente pulmonar, eu vou ter a hipóxia, que vou acabar tendo uma diminuição do metabolismo muscular em si. Alterações cardiomuscular, cardiopulmonar, que esse paciente pode ter, vai ter uma alteração da troca gasosa, vou ter um desequilíbrio da ventilação, perfusão, um espessamento da membrana alveolar, então eu vou acabar tendo uma hipoxemia, tá bom? Por conta desse espessamento, um aumento do edema pulmonar, então tem um aumento de pressão capilar pulmonar e um extravasamento de líquido para alvéolos. A gente sabe no dia a dia o quão isso afeta o paciente, né? Esse edema, e a gente tem que agir o mais rápido possível nesse paciente. Como resultado, o paciente vai apresentar dispneia, crepitações e redução da complacência pulmonar. Esse paciente também vai apresentar uma fraqueza muscular respiratória, com a sarcopenia mais o desuso. Vai ter uma diminuição da força diafragmática e, como resultado, eu vou ter uma ventilação ineficiente e uso de musculatura acessória. Então, a ventilação desse paciente é mais prolongada, o desmame ventilatório é mais difícil, tá? Então, o quanto a gente tentar recuperar antes desse paciente para a cirurgia, um desmame ventilatório se torna mais fácil, tá? Eu tenho um aumento do trabalho respiratório também, uma diminuição da complacência pulmonar e um aumento da resistência das vias aéreas. Como consequência, fadiga respiratória, dispneia aos mínimos esforços. E uma hipóxia crônica, que vai causar uma vasoconstrição pulmonar, que pode evoluir para uma hipertensão pulmonar. Então, a gente entender um pouco o que acontece nesse paciente crônico, a gente vai entrar na fase pré-operatória, tá? Então, o paciente ali com uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal, vai utilizar corticoides como tratamento. Eu vou ter ativação de todas a cadeia pró-inflamatória desse paciente, vou ter uma sarcopenia, uma desnutrição, juntamente com a fraqueza muscular. O risco cirúrgico desse paciente acaba se tornando um pouco mais alto do que uma cirurgia eletiva e de menor complexidade.
Então, a importância da musculatura, especialmente a respiratória e a periférica, no período intraoperatório e perioperatório, não é detalhe, vai resultar diretamente a segurança do paciente na ventilação e na recuperação. A manutenção da ventilação adequada, mesmo com o uso da ventilação mecânica, a condição da musculatura vai importar, tanto diafragmática e os intercostais, tá bom? Vai ajudar no desmame da ventilação. Então, o músculo fraco tem uma menor complacência funcional e um maior risco de ventilação ineficiente. Pacientes sarcopênicos, eles vão ventilar pior, que vai ter uma maior dificuldade no desmame ventilatório. Prevenção de complicações pulmonares. A gente pode prevenir a telectasia, pneumonia e hipoxemia, tá? O músculo respiratório fraco vai ter uma diminuição da expansão pulmonar. Tendo isso, eu tenho uma diminuição da ventilação alveolar, que vai acabar num colapso alveolar, e vou ter uma troca gasosa prejudicada. O músculo também ele atua diretamente na parte hemodinâmica, tá? Então, um músculo fraco, com pouca massa muscular, vou ter um retorno venoso alterado, tá bom? E isso vai alterar a distribuição do fluxo sanguíneo em si. Então, esse paciente tem uma maior instabilidade hemodinâmica durante a cirurgia e um maior risco de hipotensão. Então, o uso de drogas em doses mais elevadas e até o desmame dessas drogas um pouco mais lenta por conta da própria musculatura em si. E durante a cirurgia, o corpo ele utiliza da fonte de energia do músculo para tentar compensar aquela energia que ele precisa durante a cirurgia e não está tendo nenhuma fonte externa. Então, ele vai usar o próprio músculo como fonte de energia. Então, o paciente pós-operatório ele vai se sentir fraco, ele vai se sentir com um cansaço mais rápido, uma dispneia, por conta dessa ativação de energia muscular durante a cirurgia em si. Então, como resposta ao estresse cirúrgico, eu tenho um aumento do cortisol, um aumento do catabolismo, e se o paciente já tem pouca massa muscular, ele vai evoluir ainda mais com uma perda muscular acelerada e eu tenho uma recuperação mais lenta. Isso vai gerar uma internação mais prolongada, e aí tudo que a gente já conhece, risco de infecção, riscos psicológicos por conta dessa internação, dentre outras coisas. Então, a musculatura também é essencial para tossir, eliminar secreções. Para o desmame, a gente sabe o quão isso é importante para a gente avaliar a API Max e a gente saber se esse paciente está apto a gente realizar o desmame ventilatório. É importante para a gente fazer a mobilização precoce também, porque um paciente fraco, a recuperação dele é mais lenta, então a gente tem que usar essa mobilização na forma certa, no tempo certo e de forma adequada, tá bom? E evitar trombose e isso gerar mais impacto ainda na recuperação dele. Então, pacientes com fraqueza vai ter um maior tempo de internação e mais complicações. Aqui eu só trouxe um estudo para a gente exemplificar. É uma revisão sistemática com meta-análise que juntou os estudos com mais de 600 pacientes que realizaram a reabilitação pré-operatória. E eles acharam que reduz o tempo de internação hospitalar, diminui complicações pós-operatórias e melhora a recuperação do paciente. Tá? Esses grupos realizaram exercício físico de fortalecimento de membros superiores e inferiores e exercícios de reabilitação cardiopulmonar. Tá? Realizar o treinamento muscular inspiratório, junto com um acompanhamento de um suporte nutricional e de programas combinados. Então, a gente já viu que o mais precocemente a gente abordar esse paciente, mais rápido vai ser a internação dele, mais rápido vai ser o pós-operatório e mais seguro vai ser a cirurgia. Então, eu vou mandar ele para a cirurgia o mais preparado possível, tá?
A gente até brinca que quando ele procura um médico que está ali iniciando os exames para realizar o diagnóstico, iniciar a inclusão na lista de transplante, ele já deveria ser encaminhado para o serviço de reabilitação, para quando ele já estiver na lista, ele já está mais preparado possível para a cirurgia. E a avaliação desse paciente, como que a gente realiza? Não existe um protocolo estabilizado ainda do que eu tenho que avaliar nesse paciente. Eu trouxe aqui o que os grandes centros realizam como avaliação pré-operatória, tá? Utiliza um teste de caminhada de 6 minutos, o senta e levanta de 5 repetições e a força de preensão palmar e também a escala MRC. O teste de caminhada de 6 minutos é um teste de caminhada é, que é um método simples de avaliar, fácil, não precisa de tantos materiais, tá bom? Ele avalia a capacidade do exercício de pacientes, particularmente aqueles com paciente com doença cardíaca ou pulmonar, tá? O teste também é utilizado para determinar o prognóstico de certas condições e orientar o tratamento. Eu consigo nortear a reabilitação através desse teste de caminhada. E a simplicidade do teste permite uma avaliação integrada e não específica dos diversos sistemas envolvidos durante a atividade física. Os resultados podem ajudar a determinar o grau de comprometimento funcional e potencialmente levar às modificações na terapia para certas condições cardiovasculares e pulmonares. Então, é um teste simples que eu consigo basear a condição desse paciente, eu consigo limitar o exercício que eu vou realizar com ele. Então, o objetivo é medir a capacidade funcional e a tolerância ao exercício de intensidade submáxima. Então, como que eu realizo esse teste? O paciente é orientado a caminhar o mais rápido possível, sem correr, por 6 minutos em um percurso de 30 metros, tá? Podendo parar para descansar se for necessário. Então, você orienta ele. Caso você não consiga, você pode parar, se recupera, e isso tem que ser anotado, tá bom? O tempo que ele levou para se recuperar e quantas pausas ele fez durante todo o trajeto. E quem está avaliando vai medir a distância percorrida no final dos 6 minutos, ou se tiver alguma intercorrência, eu tenho que fazer a medição também e anotar o tempo que ele realizou, tá bom? Também tem que monitorar a frequência cardíaca, saturação e a pressão arterial. O teste de senta e levanta de 5 repetições mede a força funcional dos membros inferiores, equilíbrios e o risco de queda. Tá? Consiste em levantar e sentar de uma cadeira durante 5 repetições. Então, o menor tempo, geralmente o que o protocolo diz que de 10 a 12 segundos indica uma melhor função física. Então, quanto mais tempo esse paciente leva para realizar 5 repetições, mais risco ele tem, tá? Então, usa uma cadeira com encosto e sem braços. O paciente tem que sentar no centro da cadeira, com as costas retas, pés apoiados no chão e de braços cruzados no peito. Vai orientar ele a fazer as 5 repetições o mais rápido possível, tá? No limite do paciente. Tem que levantar totalmente e sentar o mais rápido possível. O tempo começa quando o avaliador dá o comando que ele já pode iniciar os movimentos e para quando o paciente senta pela quinta vez. Então, o teste é uma ferramenta comum na triagem de um paciente que está investigando uma sarcopenia, tá? E avaliar a mobilidade, sendo aplicável tanto em idosos quanto na reabilitação de diversas condições. A força de pressão palmar é uma medida de força de mãos e antebraços, avaliada com um dinamômetro, sendo um indicador confiável de força física geral e de saúde funcional, especialmente no envelhecimento e fundamental para detectar sarcopenia, avaliar a desnutrição e prever riscos funcionais. Aqui no hospital, quem geralmente faz esse teste é o pessoal da nutrição, então a gente pode conversar e
e ver o que eles avaliaram e a opinião deles, tá bom? Realiza com o dinamômetro, o paciente aperta o equipamento com força máxima, tá? Então, o paciente é recomendado estar sentado com o cotovelo a 90 graus, é, em posição neutra e realizar três preensão palmar. E a melhor força que o paciente apresenta é a que eu anoto na avaliação, tá bom? É, deixa eu só voltar um pouquinho. Isso vai depender, o resultado depende da idade, tem a tabela que tem o corte, depende da idade, e tem também uma diferença entre o sexo feminino e o sexo masculino, tá? Para eu saber qual era o ideal para aquela idade e o que ele apresentou. O MRC, acho que é a escala aqui que acho que todos conhecem, que é a de escala de força muscular, tá? Então ele vai de 0 a 5, quanto mais alto, mais forte esse paciente é, e eu avalio a musculatura de braço, de coxa, de dorso e de pernas. Eu também posso sugerir esse paciente. Ou a maioria das vezes ele já vem com esse exame pronto, porque o médico solicita para a fase pré-operatória em si, que é a espirometria, e a gente pode realizar a manovacometria também. A espirometria, também conhecido como um teste de prova de função pulmonar, é um exame que avalia a capacidade de pulmão, analisando a velocidade em que o indivíduo é capaz de inspirar e expirar. É um exame fundamental para na avaliação do estado de saúde desse paciente, da parte respiratória, que vai permitir o efeito de uma doença na função pulmonar, avaliar a capacidade de resposta das vias aéreas e monitorar o curso de uma doença ou o resultado de intervenções terapêuticas. Então, de acordo com o resultado, eu já consigo triar esse paciente também. E avaliar o risco pré-operatório, tá? Então, se a equipe médica observa algum resultado que pode interferir na fase pré-operatória, ele geralmente encaminha para uma reabilitação cardiopulmonar, tá? Isso determina em si um prognóstico por conta das complicações pulmonares. E a manovacometria é um exame simples, também não invasivo, que mede a força dos músculos respiratórios através da pressão inspiratória, que é a PI max, e expiratória máxima, que é a PI max, tá? Que vai utilizar o manovacuômetro. Avalia a integridade do diafragma e dos músculos abdominais intercostais, ajudando a detectar fraqueza, fadiga e guiar na reabilitação. Então, o paciente vai ficar sentado com um suporte para a cabeça. O paciente solta todo o ar quando avalia a força inspiratória. O paciente solta todo o ar e inspira com força máxima, tá? E para avaliar a musculatura expiratória, o paciente inspira totalmente e expira também com força máxima. O teste é realizado de 3 a 6 vezes para garantir uma maior medida. Então, normalidade de valores de PI max acima de menos de 60 centímetros de água são considerados valores normais. Uma fraqueza de 40 a 60 indica uma fraqueza e abaixo de 40 indica fadiga ou fraqueza muscular respiratória importante, tá? E na pressão expiratória máxima, valores acima de 100 a 120 centímetros de água são considerados normais em adultos jovens, tá bom? E aí tem um cálculo que realiza para saber da, da, do resultado para aquele paciente em si, tá bom? Então, a importância de realizar esses dois testes de manovacometria e espirometria. A espirometria avalia a função pulmonar e a manovacometria avalia a força muscular. Então, tem uma redução de complicações pulmonares, um menor tempo de internação, uma melhor recuperação funcional e uma maior segurança no ato cirúrgico. A combinação da espirometria e da manovacometria permite mapear o risco respiratório antes da cirurgia, tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia.
E esses testes são fundamentais para caracterizar o perfil respiratório pré-cirúrgico, tá? De acordo com a Sociedade Americana de Cirurgia Torácica e a Sociedade Europeia também de Cirurgia Torácica. Então, aqui um outro estudo que eu trouxe para ilustrar também a fase pré-operatória. Em pacientes na fase pré de transplante renal, tá? Então, eles realizaram pré-reabilitação. Ah, o que que eles acharam nesse estudo? Teve uma redução significativa do tempo de internação hospitalar, evidenciando impacto positivo na recuperação pós-operatória. Então, eles avaliaram diretamente o tempo de internação. Então, o grupo que realizou uma pré-reabilitação teve uma internação média de 5 dias, enquanto o grupo controle que não realizou acompanhamento nenhum teve 10 dias de internação. Então, o dobro de internação em si. Então, o paciente realizou o transplante, é, lá a doença crônica foi, não digo curada, mas foi solucionada por um tempo, tá? Acaba o acompanhamento com a fisioterapia. Será que a- tudo que acontece sistêmico dele, a gente deixa de existir? Então, a nossa intervenção no pós-operatório imediato, tá? É comum que esse paciente, no pós-operatório, ele apresenta alguns sintomas que às vezes vai te limitar um pouquinho na sua abordagem, tá? É, esse paciente, ele, por questão de proteção, ele vai restringir sua atividade por conta de dor, dreno, a dificuldade de mobilidade que vai estar mais prejudicada, um receio de realizar a atividade por medo de prejudicar sua recuperação. Então, o paciente, ele acredita que ele tem que ficar parado, imóvel, para não sentir dor, para não ter nenhuma alteração em si. Então, o nosso objetivo principal é prevenir complicações pulmonares ali no pós-operatório imediato. A gente pensar num desmame ventilatório o mais rápido possível, tá? Para prevenir atelectasia, pneumonia, pneumonia associada à ventilação, melhorar a ventilação e oxigenação desse paciente, preservar e recuperar a força muscular. Então, quando esse paciente está lá na UTI, eu posso trabalhar também para a recuperação da força muscular respiratória desse paciente. Não precisa ele chegar na unidade ou chegar na clínica de reabilitação, tá? Iniciar a mobilização precoce. Então, a gente conversa com a equipe médica ali, quando a gente acha a primeira brecha, que já é seguro para esse paciente sair do leito, tá? Em doses baixas de drogas vasoativas, a equipe cirúrgica e a equipe da UTI estão de acordo, a gente já, se der essa beira-leito, a gente já tenta tirar esse paciente o mais rápido do leito, tá bom? E reduzir o tempo de internação e ventilação mecânica. Algumas condutas respiratórias, exercícios ventilatórios, respiração diafragmática, expansões profundas, a higiene brônquica, VNI quando indicado, tá? Aqui a gente só tem que levar em consideração quando é um paciente transplantado pulmonar, a gente tem que limitar um pouquinho a PIP por conta da anastomose do transplante em si. Então, se eu fornecer uma PIP muito alta, eu posso acabar afetando a cirurgia, tá? Então, a literatura e os centros que realizam esse tipo de transplante, eles utilizam ali numa PIP maior de 5, tá? Eles não utilizam um PIP mais alta do que isso. E monitorar a saturação, frequências respiratórias e sinais de fadiga, que é um sinal que a gente está ultrapassando um pouquinho do limite de segurança do paciente, tá? A mobilização precoce, então, é aquilo que a gente já trabalha, mobilização no leito, a gente evolui para uma sedestação, ortostatismo e a deambulação quando é seguro realizar, tá? Exercício ativo assistido com caneleira, halter, para eu já ganhar força nesse paciente. Prevenção de tromboembolismo venoso e um treinamento funcional progressivo. Tá? A monitorização hemodinâmica contínua é respeitar o limite de dor
e limitação cirúrgica. Então, a equipe médica sempre vai estar ali norteando qual que é o máximo que a gente pode chegar com esse paciente. Questão de dor, a pressão altera, a frequência cardíaca altera, a frequência respiratória altera. Então, o paciente, por muitas vezes, ele fala que não está sentindo nada para ter uma recuperação mais rápida, para ter uma alta mais rápida também, então acaba deixando de lado alguns sintomas e então a gente tem que estar sempre de olho nisso também. E sempre atenção adreno, acesso venoso e a estabilidade clínica para a gente não perder nada, para não gerar mais transtorno ainda, tá? E ajustar a intensidade conforme a evolução do próprio paciente. A reabilitação pós-transplante. Então, eu vou procurar uma complicação pulmonar e infecciosa, tá? Aumenta a capacidade funcional e força muscular. Eu tenho, com tudo isso, uma melhor qualidade de vida e um aumento de sobrevida também desse paciente. Aqui, outro estudo que eu trouxe é um desfecho de um programa de reabilitação física sobre a funcionalidade e o impacto na qualidade física no paciente pós-operatório de transplante hepático. Uma revisão sistemática, tá? Então, eles acharam que melhora a funcionalidade dos pacientes, aumenta a qualidade de vida e reduz as limitações físicas após a cirurgia. Os programas que eles acharam nos estudos foram exercícios aeróbicos, fortalecimento muscular, treino funcional, e o estudo mostra que a reabilitação é fundamental na recuperação global do paciente transplantado hepático. Aqui é um estudo também com exercícios no paciente de transplante renal, também é uma revisão sistemática. Então, é uma revisão com 24 estudos e com mais de 600 pacientes. Eles realizaram exercício aeróbico mais resistido, eles tiveram uma maior capacidade aeróbica, uma maior ganho de força muscular e uma maior qualidade de vida. Então, eles recomendam que sejam programas de 20 a 60 minutos, de 2 a 3 vezes por semana, com duração média de 5 meses. Aqui também eu vou passar de uma forma bem sucinta, tá? Esses pacientes, eles realizam o uso de imunossupressores pós-transplante. O pessoal, a farmacêutica vai chegar e vai falar sobre isso, tá? Então, isso é para o resto da vida. Então, será que eu tenho algum impacto também do imunossupressor no músculo, na qualidade de vida do paciente de vista funcional? Então, o imunossupressor é usado após transplante, tem impacto direto no músculo, principalmente levando a fraqueza e perda de massa muscular. No pós-operatório imediato, o paciente geralmente ele recebe a primeira dose de timoglobulina, ele fica 8, 12 horas recebendo por infusão esse imunossupressor. Recomenda-se que a gente não realize atividade física nesse paciente, porque ele pode ter alguns efeitos adversos, tá? Febre, calafrio, dispneia, náusea, vômito, diarreia, entre outros, tá bom? Aqui eu trouxe alguns que são prescritos para eles, tá? Corticoides, por exemplo, a prednisona, vai causar uma atrofia muscular, principalmente na fibra de tipo 2, uma fraqueza proximal de cintura escapular e pélvica, vou ter uma redução da síntese proteica e um aumento da degradação muscular. Eu vou ter um aumento de cortisol, que vai ativar a via catabólica desse paciente, vai ter uma diminuição da via mTOR, que é a principal via de recuperação da fibra muscular, e o aumento do sistema ubiquitina-proteasoma. Inibidores de calcineurina, por exemplo, a ciclosporina e o tracolimos, vai causar uma miopatia, então é menos comum que o corticoide, porém mais relevante. Esse paciente vai sentir uma fadiga muscular por conta do imunossupressor e uma redução de resistência, tá? Vou ter uma disfunção mitocondrial e alteração do metabolismo energético muscular. E o inibidor da via mTOR, que é o sirolimo e o everolimo, tá? Tem uma redução da hipertrofia muscular, uma dificuldade do ganho de massa. Então, mesmo o paciente lá, eu vou para academia todo dia, treino, mas eu não ganho músculo, pode ser por conta do imunossupressor em si, tá? E se não
ele não continuar a reabilitação, não fazer um programa de treinamento físico, vai ter uma progressão da atrofia, tá? Vai causar um bloqueio direto da via mTOR que impede a síntese proteica muscular. O imunossupressor pode levar à diminuição de massa muscular, diminuição de força, capacidade funcional e um aumento de risco de sarcopenia, tá? Então é necessário um fortalecimento muscular progressivo, um treino aeróbico e uma prevenção da sarcopenia. Então a reabilitação é essencial para reverter ou minimizar esses efeitos. Então, para a gente finalizar, indique a reabilitação pré e pós-transplante. No primeiro momento que esse paciente chega no consultório médico, já é o indicado o encaminhamento para a clínica de reabilitação, tá? Avalie adequadamente esse paciente, saiba quais são as queixas principais dele, o que você precisa realizar naquele paciente para você atingir uma melhor fase operatória e pós-operatória, tá? E informa a importância durante todo o processo. Mais uma vez, o paciente realiza a cirurgia, acredita que não tem que fazer mais nada após, indique a todo momento o quão importante é ele continuar a reabilitação dele, tá bom? Então, reabilitar também é parte do transplante, tá? Aqui são as referências utilizadas e muito obrigado pela paciência de todos. Tempo de abrir para pergunta? Dá, eu nem sei. Eu fiquei acelerando ele para ele poder ter perguntas. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Antes de eu continuar, alguém tem alguma pergunta? Parabéns, foi muito bom. Adorei. É, e toda vez que você estava falando, eu estava aqui me perguntando como que a gente vai conseguir colocar um programa de reabilitação pré e pós, atendendo pacientes de convênio, que cada convênio tem sua particularidade, tem o tipo de clínica que atende, as clínicas não estão especializadas a este ponto de saber o que o paciente precisa. E como adequar nosso dia a dia para a melhor performance que ele puder no pré e no pós. Tá. A primeira pergunta, como que esse paciente chega, né? É, A informação não é levada. Esse tá, paciente, a gente vê, eu passei em alguns hospitais que já realizam transplante em alguns grandes centros, esse paciente não sabe da informação que ele tem que reabilitar, que é importante para o pré-operatório, legal. tá? Essa parte burocrática, acredito que seja a mais Exato. complicada do convênio conseguir liberar as sessões para esse paciente. Então, e você já trabalhou com orientação de exercício domiciliar? Com diários de Na, realização? no domiciliar, não. A gente já fez a avaliação pré, a gente orienta o que ele pode realizar na casa, aplica uma cartilha para que ele não fique totalmente desassistido. Uhum. Mas não existe equipe treinada e suficiente para ir lá no domicílio dele. E no pós, porque aí no pós, acho que a gente tem até uma adesão maior dos convênios de liberar, né? E aí você consegue dar uma organizada no que ele está fazendo em um tempo, né? Porque imagina, são 5 meses Sim. nesses estudos, é muita coisa. Então, ele já tem que ter uma previsibilidade de vezes vai fazer. Aí, já conseguiu alguma coisa nesse sentido? Em questão, De o paciente conseguir sair daqui já com um encaminhamento e realizando alguma coisa? a maioria das vezes ele não continua o, a reabilitação pós. Tá? Ele às vezes até continua, mas aquele que o médico pede aquelas 10 sessões e depois não procura, não dá continuidade no serviço. Eu acho que esse é Realmente. o grande, além de não ter equipe treinada o suficiente para entender o paciente transplantado, né? É, também eu acho que a falta de informação para ele continuar a reabilitação. Ele não sabe o que pode acontecer e, como a gente viu, os próprios medicamentos que ele utiliza continua realizando o que a própria doença de base faz, Fez. entendeu? Isso é realmente um desafio, né?
Acho que orientação e educação na saúde eu acho que é primordial. Sim. Tipo, no primeiro momento a gente já orientar e explicar a importância dele continuar. Beleza, obrigada. Imagina. Eu só vou falar nesse daqui, que esse daqui tá gritando demais. Só para complementar, é, um dos projetos que nós temos aqui no Transplante Sólido, espero que se tiver alguém da diretoria aqui online já vai observando, é olhar a jornada desse paciente, que é do momento que eu coloco ele na fila, que quem coloca sou eu e a Amanda hoje, então a Amanda está trabalhando aqui comigo, tá? Uma enfermeira também. Então, na hora que eu coloco esse paciente na fila, eu vou convocar esse paciente para fazer a avaliação pré. Alguns pacientes são realizados de forma virtual, depende da localidade, mas a minha prioridade é trazer o paciente para fazer presencial na instituição. Esse paciente vai, tem uma oferta de órgão, opera, faz todo o processo, vai para casa. Nós temos algumas fases para arrumar. E um dos projetos é fazer essa jornada via ambulatorial. Então, entrar em contato com a questão do comercial para saber se eu posso cobrar desse paciente uma fisioterapia pré e esse paciente ter um local dentro do 9 de julho, num andar específico que ele vai passar comigo nessa avaliação, passou com o cirurgião indica fazer uma sessão, fazer sessão de fisioterapia, por exemplo, 2 vezes por semana. Então ele vem para a instituição, faz a fisioterapia aqui dentro. Então eu estou captando o paciente, eu estou fazendo ele circular no hospital, eu estou gerando lucro aqui para a instituição do que ele fazer fora do hospital. Então essa é uma parte de um projeto. Esse paciente operou, continuou com o nosso tratamento, no pós-alta, ele fazer o acompanhamento pós-ambulatorial também. Então, ele vai, de toda forma, na mesma semana, um exemplo, em 7 dias ele vai voltar no consultório médico. Por que não ele voltar no consultório médico aqui no ambulatório? Ele saiu do consultório médico, já faz uma outra avaliação com a nutrição, faz uma bioimpedância novamente, para ver quanto que ele perdeu de massa. Passa com o Robert, passa com vocês a fisioterapia, passa comigo para eu verificar como está a ferida operatória, se está com dreno, se não está com dreno, se precisa fazer alguma coleta de exame laboratorial, passa com a psicologia, que é de suma importância, é complexo essas questões psicológicas durante o período de transplante. E aí ele passa com a equipe multiprofissional. Então a nossa ideia é, com o passar do tempo, fazer essa jornada completa dele, mas ele mais presencial do que ele online. E a gente não pode perder o paciente quando ele vai para casa. Alguém mais alguma pergunta? Quem está online também? É porque o pessoal. O pessoal online não escuta. Parabéns, Robert, pela sua explicação, foi maravilhosa. Queria saber uma pergunta da instituição, se não deveria ter um lugar onde pudesse ser levado esse paciente para ser feita essa reabilitação com materiais, etc. Sim, com certeza. Não temos hoje um local, uma planta física para fazer essa avaliação pré. Está no projeto, possivelmente, lá no centro médico, lá no CME, no outro prédio. Porém, eu não sei se vai dar certo, mas nós temos, a minha ideia é que faça aqui no mesmo bloco, para até por causa de circulação de pessoas que estão indo para fora, voltando, indo para fora, voltando, e conforto para o paciente. Isso está no projeto, sim. Ter um local adequado, ter equipamentos, ter um local privativo para esse paciente poder conversar, dialogar com cada membro da sua equipe, tá? Mas está sim, com toda certeza. Tarde, Robert, parabéns pela apresentação, foi ótima. Eu queria saber se uma avaliação pré da fisioterapia muito ruim tardaria ou até mesmo impediria um transplante. Sim. Eu passei um tempo num centro de grande de porte que realiza transplante pulmonar e cardíaco. No dia que ele vai realizar a avaliação, ele passa com a equipe médica, depois passa com a gente, equipe de psicologia, assistente social, nutrição, passa com toda a equipe multidisciplinar. E é legal que chega na hora da discussão do caso clínico do paciente, a equipe médica apresenta a indicação da cirurgia e logo em seguida a fisioterapia já entra com a voz, né? E aí que você que fala assim, olha, a gente acha que esse paciente não tem condições
físicas para o transplante, ele não realiza. Ele é indicado um sistema de reabilitação, então ele vai procura um centro de reabilitação para conseguir melhorar e realizar a cirurgia. Então, uma avaliação mal feita ou uma avaliação incompleta pode ter um efeito pós-cirúrgico. Alguém mais alguma pergunta? Quem está online também? A lista de presença é importante. Só para passar aqui, já que você está com a coordenadora, quando eu fiz o convite, ele falou: não crie muitas expectativas com a minha aula. Então, eu acho que foi aprovado. Parabéns, Robert, aí, porque você abordou do início ao fim. Você falou de todos os aspectos, então deu um norte muito grande de como que é o paciente, principalmente no escopo da fisioterapia. Fiquei muito feliz com a sua presença. Eu só vou fazer uma pergunta para finalizar. O que você acha, já que o nosso colega falou de equipamentos e etc., eu acho que faz todo sentido. O que você acha que a gente precisa, o que a gente precisa para poder atender ele de uma melhor forma, seja no pré, seja no pós, usando o que nós temos aqui de planta física? Dá para adaptar algum local? Você que circula muito o hospital, o que precisaria para a gente conseguir atender da É, melhor forma? eu acho que são dois tópicos bem importantes. Eu acho que o primeiro é a avaliação. Uma avaliação bem feita, acho que a gente tem resultados extraordinários. Então, a gente precisa avaliar esse paciente adequadamente. Não é só eu chegar, conversar com o paciente, bacana, você tem força, você consegue andar sem auxílio e tchau, mas tem que avaliar, ouvir o paciente crônico, ele tem muitas dúvidas e se ele conversar com cada um, ele vai fazer a mesma pergunta para todo mundo, porque ele tem dúvida, ele quer saber a opinião de todos. Então, eu acho que uma avaliação bem feita, eu acho que é o essencial, tá? E de questões físicas, eu acho que se a gente tivesse uma sala bem preparada, igual o colega falou, com peso, com esteira, com bicicleta, a gente conseguiria reabilitar esse paciente pré, né? Igual o projeto que você comentou, trazer esse paciente para cá para a gente reabilitar, usar na internação dele. Então, a gente tem alguns dispositivos que a gente pode utilizar no leito, na unidade. Só que se a gente tiver um local mais preparado, a reabilitação a alta hospitalar dele é mais efetiva. E isso vai facilitar na reabilitação pós-hospitalar. Podia usar aqui na internação ainda? O que a gente tem hoje? Falta. Esse pode procurar. Eu acredito. Não, só para falar a pergunta aqui, pessoal. A pergunta foi se tem algum equipamento? Algum equipamento que poderia fazer aquisição. Tá. Eu acredito que equipamentos de reabilitação cardiopulmonar, que eu consigo treinar força, consigo reabilitar cardiopulmonar. Por exemplo, uma bicicleta ou uma esteira aqui dentro, acho que seria de suma importância. Pessoal, perguntas para finalizamos em ponto em 1 hora. Online também não. Ninguém? Encerramos aqui a nossa sessão. Obrigado pela participação de todos online e presencial.